A nossa apresentação de hoje será a ordem de grandeza e os algarismos significativos. Esse assunto é muito cobrado em vestibulares. E a ordem de grandeza implica em conhecimento básico de algumas situações particulares. Evidentemente, será cobrado de vocês alguma coisa que vocês conheçam, mas algo que é bem específico. Por exemplo, já houve uma prova vestibular que cobrou qual é a ordem de grandeza do tamanho de um cigarro. Não adianta alguém dizer, eu não fumo e não gosto de cigarros. Você deve conhecer, pelo menos, o tamanho básico de um cigarro. Um cigarro não pode ter 1 metro de comprimento. Um cigarro não pode ter 1 centímetro de comprimento. Então, é um conhecimento básico. A ordem de grandeza, então, vai aplicar esse conhecimento básico dentro de uma numeração forçada. O que é uma numeração forçada? É estipular-se um padrão. O nosso padrão será uma potência de 10 para comparação de todos os números. Então, aqui, em ordem de grandeza, nós costumamos trabalhar com a notação científica. A notação científica é mostrar-se um número, n, tal que ele seja igual a n maiúsculo vezes 10 a n. Esse n maiúsculo obrigatoriamente será menor do que 10, maior ou igual a 1. Esta potência enésima será um inteiro qualquer. Então, qualquer número escrito em notação científica, ele terá essa forma. Vamos pegar um número 34.527. Esse número pode ser escrito 345,27 vezes 10 ao quadrado. Observe que são exatamente iguais. Ou ainda, 34.527 é igual a 34,527 vezes 10 ao cubo. É igual. 34.527 é igual a 3,4527 vezes 10 à quarta. Observe que, apesar disso aqui representar coisas iguais, esta última representação aqui me mostra um número aqui que está compreendido entre 1 e 10 vezes uma potência 10. Então, isto daqui seria a notação científica do número 34.527. Vamos, então, mostrar que, tendo essa notação científica, nós podemos agora comparar este número aqui com uma potência de 10. Aqui eu já tenho uma potência de 10. Então, vamos transformar isto daqui numa potência de 10. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos fazer estipulando a ordem de grandeza. Isto é, a comparação daquele número com uma potência de 10. Vamos observar, então, esta régua especial. Esta régua começa em 1, termina em 10. 1 é uma potência de 10, é 10 a 0. 10 é uma potência de 10, é 10 a 1. Então, qualquer número colocado aqui estará entre 1 e 10. Observe que o termo A está mais perto de 1, está mais perto de 10 a 0. Então, se isto for um número, ele será aproximado de 10 a 0. Já o termo C, se for representado por um número, estará mais perto de 10 a 1. Então, será 10. E o termo B? O termo B, ele representa um ponto médio entre 1 e 10. Ora, então, o que aconteceria se eu tivesse um número representando esse termo B? Se eu, então, pensasse numa média aritmética entre 1 e 10, considerando aqui o número 5,5, ele estaria a igual distância de 1 e 10. Eu não conseguiria fazer a aproximação para 1 ou para 10. Então, nós aqui usamos não a média aritmética,
mas sim uma média geométrica. Como a gente calcula uma média geométrica? Vamos nos lembrar, primeiro, da média aritmética. A média aritmética é a soma de n parcelas dividida pelo número de parcelas. Como calculamos uma média geométrica? A média geométrica é calculada pela raiz enésima do produto desses termos que nós tínhamos na média aritmética. Então, calculando a raiz enésima de A1, A2, reticências, AN, nós estamos calculando um termo que também é média, mas não é a mesma média aritmética. Então, vamos pensar na situação que nós tínhamos anteriormente. Entre 1 e 10, a média geométrica será a raiz quadrada do produto 1 vezes 10. Então, a raiz de 10 será o nosso ponto médio. Qualquer número maior que raiz de 10 será aproximado de 10. Qualquer número abaixo da raiz de 10 estará mais perto de 1. Qual é a vantagem que nós temos aqui? É que a raiz de 10 é um número irracional. O que significa um número irracional? Que não existe nenhum número que eu possa escrever que seja exatamente igual à raiz de 10. A raiz de 10 dá aproximadamente 3,1622. O que significa isso? Se nenhum número será exatamente igual à raiz de 10, estipulado que esse é o meu ponto B, padrão médio, qualquer número que eu resolva escrever estará ou acima ou abaixo dessa raiz de 10. Vamos resolver a questão do vestibular. Como vocês podem ver, uma das possibilidades é 50 passageiros. Vamos, então, pegar esse número 50 e, primeiro, passá-lo para a notação científica. Então, passamos 50 para 5 vezes 10. Observe, o número 5 está compreendido entre 1 e 10. Agora, como vocês veem, 5 é maior que a raiz de 10, já que a raiz de 10 é aproximadamente 3,1622. Então, a nossa resposta será: a ordem de grandeza de 50 é 10 vezes 10, 10 a 2. Observe que uma outra hipótese foi 62 passageiros. Repetimos o mesmo processo. 6,2 vezes 10 é a notação científica de 62. Outra vez, 6,2 é maior que raiz de 10. Então, isto se aproxima de 10. Então, a nossa resposta será 10 a 2. Outra hipótese é 79 passageiros. Observe, 7,9 vezes 10. Ou 7,9 maior que raiz de 10. Isto vai se aproximar de 10, a nossa resposta será 10 a 2. Perceberam? Qualquer que seja a hipótese lógica, você terá sempre a resposta 10 a 2. Evidentemente, se alguém imaginar que um ônibus fica lotado com 500 passageiros, está pensando no metrô, não num ônibus. Se a pessoa resolver pensar que o ônibus fica lotado com 10 pessoas, está pensando numa van, não num ônibus. A questão de vestibular, observe, ela cobra um conhecimento prático. O que é um ônibus e quantas pessoas devem caber nesse ônibus dentro de uma grande possibilidade que é a ordem de grandeza. Vamos fazer, então, um outro exercício. Vamos determinar a ordem de grandeza do número de batimentos cardíacos de um adulto normal no período de um ano. Evidentemente, se a pessoa estiver morta, ela não consegue fazer esse exercício. Mas se ela estiver viva, ela pode contar seus batimentos cardíacos. Então, pode contar aqui, pode contar aqui, pode contar aqui. E
resolver facilmente. Cuidado! Vamos imaginar um aluno que, estando calmo, relaxado, contou 60 batimentos em 1 minuto. Então, ele escreveria, para n de 60, 60 batimentos por minuto, representando, então, 60 minutos, 1 hora, multiplicando por 24, achando em um dia, multiplicando por 365 dias do ano, acharíamos o número de batimentos cardíacos em 1 ano. Observem que esse número vai ser primeiramente colocado na notação científica. Então, colocado em notação científica, ele é escrito assim. Vamos, então, olhar para essa ordem de grandeza? Então, como este número é menor que a raiz de 10, nós teríamos a ordem de grandeza do número de batimentos cardíacos de 60, 10 à sétima. Mas imagine que um outro aluno que chegou afobado, subiu as escadas, ele contou seus batimentos cardíacos e achou o número 70. Observe, o primeiro achou 10 à sétima. Vamos ver o que acontece com esse outro que contou 70 batimentos cardíacos. E então ele faria 70 vezes 60, vezes as 24 horas, vezes os dias, acharia isto em 1 ano. Vamos, como sempre, passar esse número primeiro para a notação científica. Então, ficaríamos com 3,6792 vezes 10 à sétima. Ou, agora, comparando com a potência 10, como isto é maior que a raiz de 10, teríamos, para esse resultado, a ordem de grandeza de 10/8. Observaram? É impossível, num exercício de ordem de grandeza, eu ter duas respostas diferentes para situações que são exatamente iguais. Aonde está o erro nisso? Vamos recomeçar o exercício? Quando o aluno calculou 60 batimentos, ele teve uma estimativa. Isso não é uma medida. Então, se isso é uma estimativa, antes de entrar na operação de produto, obrigatoriamente temos que fazer a ordem de grandeza. Então, primeiro, passamos para a notação científica, depois fazemos a ordem de grandeza disso. Agora, vamos pegar esta ordem de grandeza, multiplicar por 60, por 24, por 365, vamos encontrar este número vezes 10/2. Vamos, então, passar esse número para a notação científica. Então, isto é 5,25600, que é maior que a raiz de 10. Como isso é maior que a raiz de 10, a ordem de grandeza do número de batimentos cardíacos igual a 60 é 10/8. Agora, repetimos a experiência também para o caso de 70 batimentos cardíacos. Então, vamos observar, para 70, a maneira correta de se fazer é, primeiro, transformar a estimativa numa ordem de grandeza. Agora, conhecida a ordem de grandeza da estimativa, podemos entrar com este valor no produto das medidas da hora, do dia ou do ano. Vamos encontrar, então, esse número, 525.600 vezes 10/2. Ou a ordem de grandeza, outra vez, como isto é a notação científica vezes o 10⁵, isto sendo maior que raiz de 10, será 10 vezes 10⁵ vezes 10/2, dando ordem de grandeza 10/8. Observem que agora os dois valores realmente são iguais. Então, isto é a maneira correta de se fazer um exercício com ordem de grandeza envolvendo estimativas. Os valores estimados não podem participar de operações junto com medidas. Vamos então fazer um outro exercício. Foram feitas as seguintes medidas aleatórias. Primeira,
3,28 vezes 10 a terceira metros quadrados. Segunda, 2,89 vezes 10 a 2 gramas. Terceira, 8,21 vezes 10 a quarta centímetros. Quarta, 0,00006 metros cúbicos. Quinta, 0,0091 metros quadrados. Vamos fazer a ordem de grandeza dessas medidas. Primeira, 3,28 vezes 10 a terceira metros quadrados. Como 3,28 é maior que a raiz de 10, a ordem de grandeza será 10 a 1 vezes 10 a terceira, 10 a quarta. Vamos pegar o segundo valor apresentado, 2,89 vezes 10 a 2. Como podemos observar, 2,89 é menor que a raiz de 10. Então, este valor será aproximado para 10 a 0. Como tal, 10 a 0 vezes 10 a 2 dará 10 a 2. Vamos pegar a terceira medida, 8,21 vezes 10 a quarta. Outra vez, 8,21 é maior que a raiz de 10. Como tal, ele se aproxima de 10. E então, fica 10 a 1 vezes 10 a quarta, 10 a quinta. Vamos pegar a quarta medida, 0,00006 metros cúbicos. Isto, em notação científica, será escrito 6 vezes 10 a menos 5. Observe, a vírgula correrá 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, aparece o sinal negativo no expoente. Outra vez, como 6 é maior que a raiz de 10, isto será aproximado para 10 a 1 vezes 10 a menos 5, dando ordem de grandeza 10 a menos 4. Vamos pegar a quinta medida, 0,0091. Vamos colocar, como sempre, primeiro na notação científica. Então, a vírgula será corrida 3 casas para a direita, apresentando então para o 10 o expoente menos 3. Observe, este número ele está compreendido entre 1 e 10. Então, observando, esse número é maior que a raiz de 10, ele aproxima-se de 10 a 1, como tal, a ordem de grandeza disso é 10 a menos 2. Vamos então começar a ver o que representa em física uma medida. Vamos ver a medida física. O que é medir alguma coisa em física? Medir em física representa comparar duas grandezas que sejam de mesmo padrão. Observe que muitas vezes é usado popularmente o termo medida com uma ideia diferente da física. Por exemplo, nós podemos medir um comprimento? Sim. Nós podemos medir uma massa? Sim. Nós podemos medir um tempo? Sim. Nós podemos medir uma temperatura? Não. A temperatura não pode ser medida. Por quê? Dentro do conceito físico, eu não estou comparando grandezas que sejam de mesma espécie. Na temperatura, compara-se quantidade de calor, variação de comprimento e faz-se uma leitura. Observe, fisicamente, isso não é uma medida. O termo popular é aceito, mas em física nós dizemos, vamos avaliar uma temperatura. Então, em física, o problema da medida, não só ele tem esse caráter técnico, como também ele necessita de determinadas regras para sua apresentação. Então, quando apresentamos uma medida física, nós precisamos tomar cuidado com a representação dos algarismos dessa medida. Vamos, então, apresentar para vocês os algarismos significativos. O que representa um algarismo significativo? Representa a precisão que uma medida tem. Então, o algarismo significativo é muito usado em física e em questões que muitas vezes derrubam um aluno.
vamos fazer uma apresentação matemática ou física. Matematicamente, isso está correto. Fisicamente, isto não está correto. O aparelho que fez esta medida não é o aparelho que fez a outra medida. Então, a sensibilidade que nós tivemos na primeira medida não é a mesma sensibilidade da segunda. Fisicamente, 1 é diferente de 1,0000. Vamos, por exemplo, calcular uma medida de um comprimento. Vamos pegar um corpo e vamos compará-lo, dentro do padrão comprimento, com outro comprimento. Isto é, vamos usar uma régua. Imaginando que o corpo tem um comprimento C, vamos usar esta régua, graduada em centímetros, que apresenta 0, 1, 2 centímetros. Observe que o comprimento C está entre 1 e 2. O que quer dizer isso? Que nós temos certeza que esse comprimento é maior do que 1 e menor do que 2. Mas este valor aqui, não estando estipulado no aparelho, nós vamos determiná-lo pelo olhômetro. Então, nós vamos olhar para cá e vamos ver que este comprimento, ele está aquém da metade da distância de 1 até 2. Então, vamos dizer, esse comprimento é 1,3 centímetros. Observe que se eu pegar uma outra régua, graduada em centímetros, que apresente esta divisão, isto é, eu vou olhar para cá e vou dizer com certeza que o comprimento é de 1 centímetro, 2 milímetros e mais alguma coisa. Esse alguma coisa eu não tenho certeza o que é. Eu olho e imagino como está aquém do ponto médio, deve ser 1,24 centímetros. Observe, então, que a primeira medida, 1,3 centímetros, contém 2 algarismos significativos. O que significa isso em termos de física? Significa uma certeza e um chute, que é obrigatório. Esse chute, ele é obrigatório. Então, esta medida tem 2 algarismos significativos, isto é, o valor encontrado está compreendido entre 1,25 e 1,35 centímetros. A segunda medida, nós achamos 1,24 centímetros. O que significa isso? Que esta medida contém 3 algarismos significativos. Perceberam? Houve um aumento de significativos. O que significa isso? A régua usada, o aparelho que usamos, tem mais sensibilidade. Então, agora, a minha medida contém 3 algarismos significativos. O que significa isso? Que 1,24 está compreendida nesse intervalo. Então, o algarismo significativo me mostra a precisão que a medida tem. O algarismo significativo está diretamente vinculado à sensibilidade do aparelho. Quanto mais sensível o aparelho, maior será o número de significativos. Mas, obrigatoriamente, os significativos compreenderão sempre as certezas dadas pelo instrumento, mais o primeiro chute, que será sempre obrigatório. Em 1953, o IPEM, o Inmetro, tornou-se signatário do Sistema Internacional de Unidades. A partir dali, as unidades utilizadas no país deverão ser as do Sistema Internacional de Unidades, no qual o signatário no país e a legislação, todas elas são emitidas pelo Inmetro. Os erros mais corriqueiros a nível nacional é a indicação de volume e massa de uma forma errada. O correto é indicar a parte de massa em grama, G minúsculo e 100 ponto, e quilograma
com QG minúsculo e sem ponto. E a parte de volume é indicar em ml e litro. Em ml minúsculo e sem ponto e litro minúsculo e sem ponto. Como vocês podem ver, popularmente usam-se termos que nós em física condenamos. Por exemplo, a massa em quilos e não quilogramas. A temperatura em centígrados e não graus Celsius. Isso, em termos de física, é condenável. Vamos agora, então, fazer operações com algarismos significativos. Nós vamos considerar duas regras básicas. A primeira é válida para somas ou subtrações. Então, vamos somar os números 2,85 metros e 377 milímetros e 0,353 centímetros e 5,441 metros. Observe que nós temos aqui, primeiro, várias unidades. Então, vamos primeiro converter todos os valores para uma unidade única. Então, vamos fazer a operação matematicamente representada. Observe que nós colocamos aqui em vermelho aquilo que é chutado. Isto é, na primeira medida, nós temos certeza do 2 e do 8 e o 5 é um chute. Na segunda medida é o 7, na terceira medida é um 3, na quarta medida é 1. Vamos somar. Matematicamente, nós imaginamos que aqui existem zeros. Mas como mostramos em termos de física, se eu não tenho certeza se isto é um 5, eu não sei os algarismos que vêm depois. Então, vamos usando o processo matemático. Imaginar que se fosse 0, isto daria 3. Isto daria 5. Isto daria 1. Isto daria 7, 6 e 8. Mas observem, este valor é chutado. Este, idem, idem e idem. Ora, a minha resposta não pode conter mais de um chute. Chamamos um algarismo duvidoso. Então, a minha resposta física será 8,67 metros. Observe, 8 e 6 são certezas. Este é um duvidoso. Ele é, mais uma vez eu lembro a vocês, obrigatório. Vamos agora observar uma outra regra. Vamos calcular a área de um retângulo, cujos lados medem 5,6746 metros e 7,43 metros. Matematicamente, vamos multiplicar esses dois valores. Isso será a nossa resposta. Esta medida apresenta 5 algarismos significativos e esta medida 3 algarismos significativos. Qual é a regra aqui? A regra aqui é o valor final, o nosso resultado, não pode conter número de significativos maior do que a pior precisão das medidas. Observe, a pior precisão nossa é de 3 algarismos significativos. Então, a nossa resposta só pode conter 3 algarismos significativos. Isto é, a nossa resposta será 42,2 metros quadrados. Observe, a regra que nós temos para produtos e divisões não é a mesma regra que a gente tem para soma e subtração. Mas, sempre, o resultado será o mesmo. Nós teremos aqui as certezas e, obrigatoriamente, o primeiro duvidoso. Vamos fazer agora um exercício que é do vestibular do ITA. O exercício nos diz o seguinte: uma bola de 1,0 vezes 10 a menos 1 kg tem velocidade de módulo 11 metros por segundo no instante em que é golpeada por um bastão e obrigada a voltar com uma velocidade em módulo igual à anterior. Supondo que o bastão esteve em contato com a bola durante 3 vezes 10 a menos 2 segundos, calcular
o valor médio da força exercida pelo bastão sobre a bola. Observe, a massa é dada com 2 algarismos significativos. A velocidade é dada com 2 algarismos significativos. O tempo é dado com apenas 1 algarismo significativo. Então, observem, as opções apresentadas são essas. Isto é, se o aluno tem conhecimento da técnica de algarismos significativos, ele não precisa fazer conta nenhuma. A única resposta possível é esta. A única resposta possível é 1 algarismo significativo. Por quê? Quando fizéssemos as contas, faríamos a massa com 2 algarismos significativos, a velocidade com 2 algarismos significativos, o tempo com 1 algarismo significativo. A operação que vai nos dar vai ser um produto ou divisão. Se for produto ou divisão, a resposta sai com 1 algarismo significativo. Notaram? Essa expressão não pode ter mais de um significativo, porque a pior medida que nós tivemos é aquela que tinha apenas 1 algarismo significativo. Conclusão, não fizemos conta nenhuma e a resposta só pode ser essa. Cuidado, vários alunos, quando fazem essa questão, resolvem numericamente e vão cair numa dízima que vai, entre aspas, ser a resposta A. Cuidado, a resposta é a letra E. Por quê? Porque é a única que contém apenas 1 algarismo significativo. Vocês então observaram que especialmente questões do ITA cobram algarismos significativos. O que significa isso? Que algumas questões, quando você não faz cálculo, você tem a resposta. E às vezes, fazendo os cálculos, você pode errar essa questão. Com isso, então, encerramos a nossa aula de hoje.